O cheiro de água sanitária e pinho-sol impregnava minha pele enquanto eu deixava as chaves caírem no balcão lascado da cozinha. Era quase meia-noite. Minhas costas doíam. Minhas mãos estavam em carne viva. E tudo o que eu queria era um banho, quente, e pelo menos 6 horas de sono ininterrupto antes de fazer tudo de novo. Essa era a vida da qual minha família pensava que eu nunca escaparia. A governanta, de salário em salário, sempre à beira do esgotamento. Para eles, eu era o fracasso, aquela que nunca dava em nada. E por anos deixei que acreditassem nisso. Desempenhei o papel que me deram. Silenciosa, invisível, batalhadora. O que eles não sabiam era que cada esfregão que eu empurrava, cada vaso sanitário que eu limpava, fazia parte de algo muito maior. Algo que eles jamais poderiam imaginar. Luz trêmula da minha secretária eletrônica piscou. 3 novas mensagens. Apertei o play e ouvi as vozes de sempre preencherem o silêncio. Oi, Marina, disse minha irmã Larissa, com aquele tom açucarado e fingido. Só queria te lembrar que o jantar de aniversário do papai é neste sábado. Não se esqueça que é às 18 horas, não às 19 como no ano passado. Tente não se atrasar desta vez. Certo. Mensagem 2. Mandado. Vamos pedir algo daquele restaurante de carnes delicioso para o jantar. Então talvez seja melhor comer antes de vir. Eu sei que provavelmente não cabe no seu orçamento, querida. Mensagem 3. A voz rouca do meu pai. Não traga um daqueles presentes esquisitos de brechó. Só apareça. Deseje feliz aniversário e não envergonhe ninguém. Fiquei ali em silêncio. A dor das palavras deles era mais áspera do que eu queria admitir. Eles achavam que estavam sendo prestativos, até mesmo misericordiosos. Mas cada palavra carregava um julgamento, um lembrete de onde eles achavam que eu estava na vida. Abaixo deles, mal conseguindo me manter. Eles não sabiam sobre as 4 empresas que eu possuía silenciosamente, ou o fato de que eu tinha ganhado meu primeiro milhão há 5 anos, ou que, na semana passada, a revista Visão Negócios havia me contatado para uma matéria exclusiva. A magnata oculta que construiu um império nas sombras. Eu ainda não tinha respondido. Não porque estivesse hesitante, mas porque finalmente estava pronta. E tudo começou há 10 anos, naquela mesma mesa de jantar onde meu pai diria mais tarde. Garota patética, ainda limpando a casa dos outros. 10 anos atrás eu tinha 23 anos, recém-saída de um relacionamento tóxico, falida e desesperada. Abandonei a faculdade para cuidar da minha avó, que praticamente me criou. Ninguém mais na família se prontificou a assumir o comando. Eles estavam ocupados demais subindo suas escadas brilhantes. Finanças, direito, marketing, carreiras respeitáveis. Quando minha avó faleceu, eu fiquei sozinha, sem economias, sem diploma, e absolutamente sem rumo. Aceitei o único emprego que consegui, limpando casas. Começou como algo temporário, uma forma de pagar o aluguel. Mas um dia, fiz faxina para uma mulher chamada Verônica Martins. Ela era gentil, uma mulher rica e tradicional, e viu em mim algo que ninguém mais jamais viu. Você é esperta, disse ela um dia, enquanto eu organizava seu caótico sistema de arquivos em menos de 1 hora. Por que desperdiçar seu cérebro esfregando o chão? Eu disse a ela que não tinha o luxo de sonhar alto. Ela riu baixinho e me entregou um livro. A Startup Enxuta. Li-o de ponta a ponta naquela noite. Depois, li mais 5 como ele. Algo mudou, em mim. Comecei a acordar 1 hora mais cedo para ler. Ouvi podcasts enquanto limpava. Prestei atenção em como as pessoas bem-sucedidas viviam, o que terceirizavam, como organizavam suas vidas. E, lentamente, um pensamento começou a se formar. Se eu criasse um negócio que fizesse mais do que limpar casas? E se eu reinventasse os serviços domésticos como algo sofisticado, simplificado, tecnológico, projetado exatamente para as pessoas para quem eu trabalhava? E foi o que fiz. Economizei cada centavo extra que pude. Dormia em um colchão no chão, em um apartamento compartilhado. Comia arroz e ovos por meses. E depois de 1 ano trabalhando 14 horas por dia, lancei a Vida Clara Serviços,
uma empresa de administração residencial de elite que oferecia tudo, desde limpeza até serviços, de concierge, com profissionais qualificados e treinados em discrição, organização e padrões de luxo. Não contei a ninguém, nem aos meus pais, nem aos meus irmãos. Eu não queria as dúvidas deles. Não precisava das vozes deles na minha cabeça. Eu simplesmente trabalhava. Assinei meu primeiro cliente 6 semanas depois. Um investidor em tecnologia dos Jardins. Ele me indicou para mais 4. No segundo ano, eu tinha uma equipe de 12 pessoas. No terceiro ano, expandimos para o Rio de Janeiro. No quinto ano, eu estava faturando mais de 10 milhões de reais por ano. Mas, nos jantares de família, eu ainda deixava Larissa se gabar do seu trabalho na área de publicidade. Ainda deixava minha mãe me dar cupons e meu pai balançar a cabeça sempre que eu mencionava assuntos de empreendedorismo. Eles achavam que eu era uma fracassada, que eu tinha desistido de me desenvolver. Mas eu estava construindo algo muito maior do que qualquer um deles imaginava. E agora, com a matéria da revista Visão Negócios, programada para ir ao ar na TV ao vivo neste domingo, o mesmo dia do jantar de aniversário do meu pai, a verdade estava prestes a cair sobre eles como uma onda de manchetes. Eles não esperavam, e eu não diria uma palavra até que vissem meu rosto na tela, com as palavras empregada doméstica bilionária que virou CEO, logo abaixo. O estacionamento do sofisticado São Paulo já estava lotado quando parei atrás de um elegante Range Rover preto. Sentei-me no carro por um instante, com as mãos apoiadas no volante, observando o manobrista se mover de um lado para o outro sob o brilho suave das luzes douradas. Tecnicamente, eu não precisava estar ali. Eu poderia ter pulado o jantar completamente e deixado o noticiário da manhã de domingo falar por si. Mas uma parte de mim queria ver a cara deles quando tudo acontecesse. Queria me lembrar de cada sorriso e olhar de surpresa para que o momento da verdade chegasse exatamente como precisava. E, além disso, era a última vez que me olhariam como se eu fosse inferior. Saí do meu carro, um sedã modesto e antigo, que eu guardava para manter as aparências. Ninguém suspeitaria que a mulher ao volante tivesse uma coleção de veículos de luxo guardados em uma garagem particular do outro lado da cidade. Entreguei as chaves ao manobrista com um aceno de cabeça e entrei no restaurante. Marina, voz de Larissa soou como um sino mergulhado em falsa doçura. Ela se levantou para me cumprimentar de braços abertos. Você chegou na hora. Estou chocada. Forcei um sorriso. Feliz aniversário, pai. Ele mal levantou os olhos do cardápio. Você parece cansada. Longo dia de limpeza. E lá estava, a facada. A frase que ele estava louco para lançar no momento em que eu entrasse. Ele nem se deu ao trabalho de esconder o sorriso irônico. Senti o calor subir ao peito. Mas em vez disso, sorri. Pode-se dizer que sim. Mamãe se inclinou para dar um tapinha na minha mão. Estamos felizes que você tenha conseguido vir. Sabemos que seu trabalho te mantém ocupada. Ocupada? Era assim que ela chamava a supervisão de 3 gerentes regionais e a negociação de contratos com incorporadoras de luxo em 2 continentes? Mas, claro, ocupada. Quando o garçom veio anotar nossos pedidos, Larissa começou mais um de seus monólogos sobre sua grande proposta para um novo cliente. Algo sobre uma marca de tecnologia e contato com influenciadores. Ela jogou o cabelo para trás como se estivesse em uma cena de filme. Então ela disse, virando-se para mim: Como vai o negócio da limpeza? Tomei um gole da minha água. Está crescendo. Papai bufou em seu uísque. Deve ser bom não ter que pensar. Só limpar e ir embora. Vida simples. Houve um tempo em que isso teria me destruído. Quando eu teria ido para casa e chorado em um travesseiro, me perguntando se tinha cometido um erro por ficar quieta. Mas não esta noite. Esta noite sorri e assenti. Simples sim, mas eficaz. O garçom voltou com vinho e aperitivos, e a conversa mudou para a nova promoção de Camila em sua empresa de marketing e a mudança de Henrique para uma casa maior. Ouvi pacientemente enquanto eles se davam tapinhas nas costas, fazendo questão de me lançar um olhar de pena de vez em quando. Era quase teatral. Então,
Larissa enfiou a mão na bolsa e tirou o celular. Vocês viram o que vai ao ar amanhã no Visão Negócios? Destaque de domingo? Perguntou ela, rolando a tela. Aparentemente estão fazendo um perfil enorme de uma bilionária que se fez sozinha. Uma mulher, aliás. Ex-dona de casa, por incrível que pareça. Dá pra acreditar? Quase engasguei com a bebida. Qual é o nome dela? Perguntei casualmente. Ela inclinou a tela. Marina Reis. A mesa ficou em silêncio por um instante. Minha mãe piscou. Marina Reis? Espera. Henrique disse lentamente. Não é o mesmo primeiro nome? Provavelmente coincidência. Papai interrompeu acenando com a mão em desdém. De jeito nenhum. É a nossa Marina. Larissa riu. É. Dá pra imaginar? Ela apontou para mim, o riso aumentando. De esfregão para milhões. Quer dizer sem ofensa, mana, mas você não é exatamente o tipo de pessoa para aparecer na Visão Negócios. Sem ofensa, respondi dando de ombros. Nunca se sabe quem está por aí construindo em silêncio. A ironia daquilo era sufocante. Eles estavam sentados em frente à mulher que assistiriam em rede nacional na manhã seguinte. A mulher que eles dispensaram, diminuíram e duvidaram, e não faziam a menor ideia. A noite se arrastou, cheia de insultos velados, elogios vazios e bife passado do ponto. Mas eu aguentei tudo, porque no dia seguinte tudo mudaria. Depois de cantarmos parabéns e posarmos para fotos, levantei-me para ir embora. Já vai embora? Perguntou papai, cortando o tiramisu com a ponta do garfo. Amanhã levanto cedo, respondi. O trabalho nunca para. Ainda limpando banheiros? Ele deu um sorriso irônico. Eu sorri. Algo assim. Enquanto eu caminhava até a porta, Larissa me chamou. Ei, traga luvas da próxima vez. Você pode limpar meu apartamento enquanto estiver aqui. Parei, me virei de leve e dei a ela o tipo de sorriso que significava tudo e nada ao mesmo tempo. Até amanhã, eu disse, eles. Pensaram que eu estava falando de um brunch, mas eu estava falando de quando as telas deles se iluminassem com o meu rosto. Quando o mundo soubesse quem eu era antes mesmo da minha própria família. Quando o Rolls Royce estacionado na frente finalmente fizesse sentido. A manhã de domingo. Chegou fresca e clara, a luz do sol invadindo minha suíte na cobertura, bem acima da cidade. Fiquei em pé, diante da janela do chão ao teto, com o café na mão, observando o mundo se mover lá embaixo. Normalmente, os domingos eram tranquilos para mim, repousantes. Mas hoje era a hora do show. Aumentei o volume da TV. Eram exatamente 8h58. A contagem regressiva para o destaque de domingo da revista Visão Negócios estava no canto da tela. Na verdade, eu já tinha visto a versão final do segmento 2 vezes, mas desta vez eu queria assistir, ao vivo. Não por mim, mas por eles. Porque eu sabia exatamente o que minha família estava fazendo naquele momento. Arrastando-se para fora da cama, preparando o café, curando ressacas leves do vinho de aniversário e assistindo ao noticiário. Bem, há tempo de ver algo que os abalaria profundamente. A música de abertura aumentou. Hoje, trazemos a história de uma mulher que redefiniu o sucesso, construiu uma empresa bilionária do zero e manteve tudo em segredo, até mesmo da própria família. Conheça Marina Reis, fundadora e CEO da Vida Clara Serviços. Lá estava. Meu nome completo, pronunciado com peso e reverência. Respirei fundo. Na tela, a câmera percorreu nossa sede no Rio de Janeiro. Design elegante, paredes de vidro, um logotipo brilhando como ouro. Em seguida, uma cena minha caminhando, confiante pelo saguão, vestida com um elegante terno branco, saltos batendo no chão de mármore. Minha voz ecoava sobre a filmagem. As pessoas pensavam que eu era apenas uma empregada doméstica. Não sabiam que eu estava construindo um império. O segmento continuou com depoimentos de clientes, entrevistas com minha equipe executiva e até filmagens dos primeiros dias. Eu esfregando bancadas, organizando armários e imprimindo panfletos à mão. Depois veio a foto do sucesso.
Uma lista das cidades onde a Vida Clara Serviços agora operava: Rio de Janeiro, São Paulo, Miami, Chicago, Londres, Dubai. 6 continentes, mais de 300 funcionários. Avaliada em 3 bilhões e 200 milhões de reais. Eu conseguia imaginá-los agora. Papai derrubando a caneca de café, Larissa com o queixo caído, mamãe ofegando alto o suficiente para acordar os vizinhos. Eu não tinha dado nenhum aviso, nenhuma pista, nem mesmo uma migalha de pão. Então a cena final apareceu. Eu saindo de um Rolls Royce preto, de óculos escuros, enquanto um repórter perguntava: por que manter isso em segredo por tanto tempo? Virei-me para a câmera e sorri, porque o sucesso não precisa de validação. E às vezes, a parte mais doce da jornada é ver aqueles que duvidaram de você perceberem que nunca te conheceram de verdade. Eu nem precisei esperar 5 minutos. Meu celular explodiu. Ligações, mensagens de texto, e-mails, mensagens de voz, marcações nas redes sociais. E então, o grupo da família começou a funcionar. Mamãe: Marina, acabamos de ver o noticiário. Isso é verdade? Larissa: espera, o quê? É você? Por que não nos contou? Henrique: minha nossa, Marina, você está na Visão Negócios. Há quanto tempo isso está acontecendo? Papai: precisamos conversar agora. Fiquei olhando para a tela, deixando as mensagens se acumularem. Meu café já estava frio, mas eu não me importava. Caminhei até a garagem com o telefone ainda vibrando na mão. Meu carro de verdade, um Rolls Royce Ghost 2024, brilhava sob as luzes do teto. Sentei-me no banco do motorista e liguei o motor. Eles tinham perguntas. Claro que tinham. Mas eu tinha as respostas. E hoje não iriam ouvi-las por mensagem ou telefonema constrangedor. Iriam vê-las. Iriam senti-las. Porque hoje eu visitaria as mesmas pessoas que riram de mim poucas horas antes. Desta vez, num carro com o qual sonhavam, vestindo roupas de estilistas cujos nomes eles nem conseguiam pronunciar. E entrando, não como o constrangimento da família, mas como a própria mulher sobre a qual o mundo inteiro, de repente, estava falando. Enquanto dirigia pelos subúrbios em direção à casa dos meus pais, pensei nos anos que passei me segurando. A cada jantar em família, a cada comentário presunçoso, a cada vez que mordi a língua em vez de revelar a verdade. Eu não me arrependi do silêncio. O anonimato me deu clareza. Espaço para crescer. Mas agora era a hora de falar, com presença. Virei na rua deles. O mesmo beco sem saída arborizado que um dia deixei para trás com uma mochila e sem planos. Crianças brincavam nos quintais. Vizinhos regavam os gramados. Imaginei a conversa que se espalharia quando vissem o Rolls Royce estacionar. Estacionei em frente à casa, respirei fundo e saí para a luz do sol. Mamãe abriu a porta da frente antes que eu chegasse à escada. Ela parecia pálida, chocada, com o rímel um pouco borrado. Marina, sussurrou. É tudo verdade? Sorri gentilmente e levantei meu celular, onde a manchete da revista Visão Negócios ainda brilhava. Me diga você. O ar dentro da casa parecia mais pesado do que o normal, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. Mamãe recuou quando entrei no hall de entrada. Seus olhos me examinavam como se ela estivesse tentando entender o que via. Percebi que ela não havia dormido. Sua blusa estava amassada, o cabelo preso às pressas, e sua voz tremia quando perguntou: por que você não nos contou, Marina? Antes que eu pudesse responder, papai apareceu no corredor, seus olhos fixos nos meus, e, pela primeira vez na minha vida, ele pareceu inseguro sobre o que dizer. Marina, ele começou. Que diabos está acontecendo? Passei pelos dois e fui até a sala. Meus saltos batiam no piso de madeira. Sentei-me no mesmo sofá onde me encolhia quando adolescente, de castigo por me recusar a mudar de curso. O mesmo sofá onde meu pai me disse que eu tinha desperdiçado minha vida ao recusar um emprego de recepcionista na seguradora de um amigo dele. Agora eu valia mais do que toda a sua rede de colegas combinada. Mamãe e papai me seguiram. Papai ficou de pé, braços cruzados,
postura rígida. Mamãe afundou na poltrona como se suas pernas não pudessem mais segurá-la. Larissa e Henrique chegaram 15 minutos depois, claramente após lerem todas as mensagens no grupo de bate-papo da família. Larissa parecia afobada, com a bolsa de grife balançando no braço como um acessório que ela não sabia mais como usar. Marina, disse ela sem fôlego. Esse tempo todo você esteve o quê? Vivendo uma vida dupla? Henrique sentou-se à minha frente e piscou. Pesquisei você no Google, Marina Reis. É tudo real. Você realmente está vivendo com clareza. Assenti. Calmamente. Sim, estou. Mas você nos deixou pensar que estava com dificuldades, disse Larissa. Você nos deixou acreditar que estava falida. Não, corrigi. Você escolheu acreditar. Eu nunca te disse que estava falida. Eu só não te corrigi quando você presumiu isso. Você dirigia aquele carro surrado. Papai surtou. Usava roupas de brechó. Pediu pra gente pegar leve com os seus presentes de aniversário. O que deveríamos pensar? Que talvez eu não me importasse com as aparências? Retruquei. Eu disse que não precisava da validação de rótulos e luxo para saber o meu valor. Larissa zombou. Que coisa boa, vindo de alguém que acabou de chegar num Rolls Royce. Inclinei-me para a frente. O carro não era para mim. Era para você. Para que finalmente me visse. Porque, sejamos honestos, se eu tivesse aparecido com o uniforme de trabalho da empresa que possuo, ou dito que estava investindo em imóveis em 3 países, vocês não acreditariam. Papai abriu a boca, mas pela primeira vez não saiu nada. Sabe o que realmente doeu? Perguntei baixinho, ainda olhando para ele. Não foram as suposições. Foi o quanto foi fácil para todos vocês acreditarem que eu tinha fracassado. Como nenhum de vocês jamais perguntou o que eu amava, o que eu estava construindo. Era mais fácil zombar da governanta do que imaginar que eu tinha sonhos que valiam a pena seguir. Silêncio. Então Henrique disse: Mas por que manter isso em segredo? Por que não nos contar? Somos sua família. Virei-me lentamente para ele. Lembra quando a vovó ficou doente? Eu larguei a escola para cuidar dela. Vocês todos me disseram que eu era irresponsável, que eu estava jogando meu futuro fora. Mas eu não me importei. Eu devia tudo a ela. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. E quando ela faleceu, eu não tinha nada. Nenhum de vocês ofereceu ajuda. Nenhum lugar para ficar. Nenhuma palavra de incentivo. Mamãe se encolheu, mas não negou. Então comecei a trabalhar limpando casas. Uma das minhas clientes viu algo em mim. Ela me deu um livro. E uma chance. Essa chance se tornou uma ideia. A ideia se tornou uma empresa. A empresa se tornou uma marca global. Fiz uma pausa e deixei o silêncio se estender. Eu não contei, porque não queria brigar pela sua aprovação. Eu queria construir algo para mim. E agora que eu fiz isso, agora que o mundo sabe, eu queria que vocês vissem. Não apenas ouvissem falar. Larissa se remexeu na cadeira. Eu pensei que você só estivesse tentando se encontrar. Eu me encontrei há muito tempo, respondi. Você simplesmente nunca olhou com atenção suficiente para perceber. Papai. Finalmente se sentou, parecendo estranhamente pequeno. E agora? Você só esfrega isso na nossa cara? Não, pai, disse com a voz firme. Não estou aqui para humilhar ninguém. Estou aqui porque pela primeira vez quero que você saiba quem eu sou de verdade. E porque hoje à noite temos um jantar no São Paulo. Larissa franziu a testa. O São Paulo? Aquele lugar exclusivo com lista de espera de 6 meses? Agora, sou a dona, disse simplesmente. E reservei para nós. Chefe particular, equipe completa, andar superior. Vamos sentar à mesa novamente. Mas desta vez, a conversa será diferente. Mamãe parecia que ia chorar. Nós não merecemos. Isso, sorri suavemente. Talvez não. Mas não fiz tudo isso para punir vocês. Fiz para provar algo que o sucesso nem sempre grita. Às vezes ele sussurra, constrói, espera.
e então se revela em seus próprios termos. A viagem de elevador até o último andar do São Paulo foi silenciosa. Minha família estava ao meu redor, visivelmente desconfortável no elevador espelhado, seus reflexos olhando para eles como versões de si mesmos que não reconheciam direito. Até Larissa, que normalmente brilhava em qualquer ambiente social, agarrou a bolsa como se fosse um cobertor de segurança, com o olhar percorrendo o interior luxuoso. Ela não falava nada desde que chegamos. Quando a porta do elevador se abriu, um recepcionista reservado nos recebeu com um sorriso educado. Bem-vinda, Sra. Reis. O salão está pronto. Entramos no espaço que eu havia redesenhado há apenas 2 meses. Paredes de vidro com vista para o horizonte. Uma longa mesa de mármore preto brilhava sob suaves luzes pendentes. Um quarteto de cordas particular tocava suavemente no canto. O ambiente estava imerso em elegância. Mas não se tratava de riqueza naquela noite. Tratava-se de clareza. Eles precisavam ver, sem sombra de dúvida, quem eu havia me tornado. O garçom gesticulou para que todos se sentassem. Assim que nos acomodamos, minha mãe se inclinou na minha direção. Marina, este lugar é de tirar o fôlego. Assenti com um sorriso tranquilo. É a minha vista favorita da cidade. Me lembra o quanto eu já cheguei longe. Papai pigarreou, os olhos percorrendo o salão. Isso é muita coisa. Não é para me exibir, respondi. Trata-se de mostrar o que vocês nunca viram. Os garçons se moviam silenciosamente, servindo cardápios personalizados impressos com o nome de cada cliente em papel alumínio dourado. Ao lado de cada um, eu havia colocado um envelope lacrado. Esperei até que o vinho fosse servido e o primeiro prato, risoto de lagosta, fosse apresentado. Então falei. Antes de comermos, gostaria que todos abrissem o envelope à sua frente. Eles me olharam confusos. Então, um por um, abriram o papel. Larissa engasgou primeiro. Dentro do envelope, havia um gráfico simples com 2 colunas, o salário de Larissa e a renda passiva diária de Marina. A segunda coluna era maior que a primeira. No final, havia uma nota de rodapé educada. Isto é apenas de 2 das minhas 8 fontes de receita. Suas mãos tremiam enquanto ela dobrava o papel e o colocava de lado. O envelope de Henrique continha um e-mail de 4 anos atrás, quando eu discretamente entrei em contato com sua empresa sob um pseudônimo, oferecendo uma oportunidade de investimento na Vida Clara Serviços. Sua resposta, repleta de jargões corporativos, rejeitou educadamente a oferta, afirmando: serviços residenciais não são escaláveis. Abaixo, havia um bilhete dizendo que a oportunidade de R$100 mil valeria hoje 17.400.000 reais. Ele olhou para mim pálido. Marina, eu não sabia que era você. Eu sei, respondi. É por isso que nunca levei para o lado pessoal. O envelope da minha mãe continha uma lista de todas as vezes que eu pedi a ela e ao meu pai que acreditassem em mim, que apoiassem uma ideia, que comparecessem a uma exposição em uma galeria enquanto eu ainda limpava para sustentar minha arte, que fossem fiadores de um pequeno empréstimo para capital inicial. Todos recusaram, em anexo, uma foto do meu primeiro escritório, modesto, minúsculo e totalmente financiado por mim. Seus olhos se encheram de lágrimas. O envelope do meu pai era o mais fino, apenas uma folha de papel, uma captura de tela da primeira página da revista Visão Negócios. Ele olhou para ela por um longo tempo, com o maxilar tenso. Então ele falou com a voz mais baixa do que o normal. Eu estava errado, disse ele. Eu achava que sabia de tudo, mas não conhecia minha própria filha. Olhei nos olhos dele. Você viu o que queria ver, pai? Uma garota que não seguiu suas regras. Então, em vez de perguntar por quê, presumiu que eu estava perdida. Ele assentiu lentamente e, pela primeira vez na minha vida adulta, meu pai pareceu genuinamente arrependido. O jantar transcorreu com uma tranquilidade incomum, sem ostentação, sem sermões, apenas reflexões. Depois da sobremesa, um sorvete de chocolate com calda de framboesa. Levantei-me e fui até a tela grande atrás da mesa.
Quero mostrar uma última coisa para vocês, eu disse. As luzes diminuíram quando uma apresentação começou. Fotos da minha jornada. Eu limpando casas. Eu dormindo no chão, com livros empilhados ao meu redor. O pequeno escritório onde a Vida Clara Serviços nasceu. Meu primeiro retiro corporativo. Minha primeira capa na revista Visão Negócios. Meu primeiro apartamento, com refrigeração central. Cada imagem correspondia a uma manchete. Algumas da imprensa, outras de e-mails e mensagens antigas da minha família. Você está desperdiçando sua vida. Talvez tente uma faculdade comunitária no próximo semestre. Marina precisa ser realista. Então, o último quadro apareceu. Uma foto minha, aos 23 anos, sorrindo com minha avó lado a lado, na nossa antiga cozinha. Abaixo da pizzanas. Imagem, estava escrito. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Voltei-me para eles. Não se tratava de vingança. Tratava-se da verdade. Não estou mais com raiva. Não preciso de desculpas, mas preciso que vocês parem de fingir que eu fui inferior. Ninguém falou por um longo tempo. Então, minha mãe se levantou e caminhou até mim, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Desculpa. Ela sussurrou. Não só por não ter te visto, mas por não ter olhado para começo de conversa. Eu a abracei com força. Obrigada. Era tudo o que eu sempre quis. À medida que a música aumentava e a cidade brilhava atrás de nós, percebi que não era apenas um jantar. Era um acerto de contas. E talvez o começo de algo novo. Uma semana havia se passado desde o jantar no São Paulo, e o mundo não parava de falar. As matérias continuavam viralizando. Minha caixa de entrada estava lotada de pedidos de parceria, ofertas para escrever um livro de memórias, convites para podcasts e propostas de investimento. Eu havia sido nomeada uma das mulheres mais influentes do ano pela revista Visão Negócios. E agora tinha uma palestra agendada para uma cúpula global de inovação. Mas os holofotes não eram o que me tirava o sono. Era a quietude, o silêncio depois da tempestade. O silêncio estranho que se segue a uma vida inteira de barulho, de provas, de perseguir algo só para mostrar aos outros que você era capaz. E então perceber que já tinha chegado lá. Sentei-me no terraço da minha casa de arenito marrom, aquela que minha família desconhecia. Era mais simples que a cobertura, mais silenciosa, com era nas paredes e uma antiga fonte de pedra borbulhando, suavemente por perto. Minha cachorra, uma velhinha resgatada e dócil chamada Nina, estava encolhida ao meu lado. Ela não se importava com patrimônio líquido ou impérios empresariais, só queria que eu estivesse em casa. O telefone vibrou ao meu lado. Era uma mensagem do meu pai. Vi sua palestra no TED. Você foi incrível. Gostaria de ter te ouvido antes. Orgulhoso de você, Marina. De verdade. Fiquei olhando a mensagem por um tempo, sem saber como responder. Não apagava tudo. Os anos de condescendência, o descaso, mas era alguma coisa. Um começo. Uma ponte sendo construída, timidamente, mas intencionalmente. Uma notificação apareceu. Entrevista da revista Visão Negócios ao vivo em 20 minutos. Olhei para o relógio. Tempo suficiente. Entrei e vesti uma blusa simples e calça jeans. Sem estilistas, sem equipe de preparação, sem saltos de grife. Só eu, porque depois de tudo, eu finalmente tinha conquistado o direito de ser eu mesma, diante das câmeras ou não. Entrei na chamada virtual e o apresentador me cumprimentou com um sorriso. Marina Reis, obrigada por estar aqui. Com prazer. Respondi. Tivemos uma enorme repercussão na sua história. Ele continuou. Milhões de pessoas assistiram ao desenrolar da sua jornada, mas uma pergunta continua surgindo. O que te fez continuar quando todos, especialmente sua família, pareciam duvidar de você? Pensei por um segundo e depois sorri. Você não precisa que todos acreditem em você. Só uma pessoa. E às vezes, essa pessoa tem que ser você. Ele assentiu. E se você pudesse voltar no tempo e dizer algo para o seu eu mais jovem, naquele apartamento minúsculo, limpando casas, o que diria a ela? Senti um nó na garganta.
Eu diria a ela que não há problema em se sentir invisível, que às vezes a invisibilidade é uma dádiva. Ela permite que você construa sem pressão, cresça sem julgamento e ascenda sem interferência. E quando estiver pronta, quando chegar a hora certa, você não precisará anunciar seu sucesso. Você simplesmente chegará, e o mundo não terá escolha a não ser te ver. A entrevista terminou e eu me sentei em silêncio novamente, absorvendo tudo. Naquela tarde, dirigi até o cemitério. Fazia tempo que eu não ia lá. O sol filtrava-se por entre as árvores enquanto eu estava em frente ao túmulo da minha avó. Tirei algumas folhas caídas da lápide e coloquei tulipas frescas no vaso ao lado, as preferidas dela. Oi, vovó, eu disse suavemente. Você estava certa sobre tudo. Tirei da bolsa o folheto original da Vida Clara Serviços, aquele que imprimi há 10 anos, em uma cafeteria 24 horas, tremendo de dúvida e esperança em igual medida. Coloquei-o delicadamente contra a pedra e sussurrei. Conseguimos. Naquela noite, de volta à cobertura, organizei um pequeno jantar, não para investidores, nem para a imprensa, apenas para amigos. Pessoas que acreditaram em mim quando eu não tinha nada a oferecer além de determinação. Minha primeira funcionária, minha melhor amiga da faculdade, Verônica Martins, a mulher que me deu a startup enxuta e viu uma faísca na faxineira, que os outros ignoravam. Rimos, tomamos vinho, conversamos sobre o futuro e pela primeira vez eu não senti que tinha nada a provar. Mais tarde, enquanto eu olhava para o horizonte cintilante, meu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem no grupo de bate-papo da família. Mãe, domingo que vem é a nossa vez. Jantares em família na nossa casa. Você não precisa trazer nada. Só você. E se estiver tudo bem, talvez você possa nos contar mais sobre o que está construindo. Queremos aprender. Finalmente, sorri. Não houve desfile de vitória, nem explosão de confete. Apenas compreensão silenciosa e um desvendar lento e constante da velha história que haviam escrito sobre mim. Porque eu não havia apenas mudado minha vida. Eu havia reescrito a narrativa. De patética governanta a magnata que se fez sozinha, de filha invisível a força inignorável. E talvez, só talvez, o tipo mais poderoso de vingança seja simplesmente se tornar tudo o que disseram que você não poderia ser. Agora me diz, você contaria à sua família sobre o seu sucesso antes, ou deixaria que descobrissem por eles mesmos como Marina fez? E na sua trajetória, você já imaginou algo grandioso assim para você? Houve algum momento em que você entendeu que era hora de mudar tudo? Ou desde sempre você acreditou e correu atrás do que acreditava? Escreve aqui nos comentários. Compartilha com a gente. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.